Olá, boa noite. Universidade Federal de Uberlândia faz campanha de testagem rápida para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Prefeitura de Uberlândia anuncia modernização do transporte público. E hoje vamos falar sobre a desigualdade no Brasil. No estúdio vamos analisar os impactos do índice de extrema pobreza que voltou a crescer no nosso país a partir de 2015. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. O Programa Municipal de IST HIV/AIDS, em parceria com o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans, no PAT da Faculdade de Odontologia da UFO e o Centro de Voluntariado Universitário, realizam até a próxima sexta-feira uma campanha de testagem rápida para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Veja. Paula, que é estudante de Engenharia Química da UFO, fez o teste pela segunda vez. Para ela, a prestação do serviço no campus Santa Mônica facilita o acesso aos estudantes. O ambulatório, ele é muito longe. Então, assim, nem todos os alunos têm disponibilidade de ficar indo para lá para realizar o teste. E aí, a gente trazendo para cá, a gente abrange uma quantidade grande de alunos e também, tipo assim, de vários cursos diferentes, sabe? Não pega só uma faixa etária ou só um curso da universidade. A gente consegue abranger bastante gente. A ação é parte do projeto de pesquisa de pós-doutorado de Sérgio, da Faculdade de Odontologia da UFO. 3.000 testes estão sendo disponibilizados, além da distribuição gratuita de preservativos. Essa atividade ela surgiu decorrente do projeto de pós-doutorado que eu tenho aqui na Faculdade de Odontologia sobre a saúde da população trans. E como a população trans é considerada uma população-chave dentro da epidemia do HIV/AIDS, nós fizemos uma parceria com o Herbert para pesquisar também a saúde bucal das pessoas trans que são soropositivas. A iniciativa é aberta tanto à comunidade acadêmica quanto à população em geral. O resultado sai em menos de 20 minutos e o procedimento é aberto, gratuito e anônimo, sob responsabilidade de uma equipe multidisciplinar do ambulatório Herbert de Souza. A coordenadora do ambulatório ressalta a importância de parcerias como essa, que democratiza o acesso aos exames de sífilis, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente há algum tempo já tinha essa vontade de realizar essa testagem aqui e veio de encontro a um projeto do professor Sérgio, que faz pós-doc aqui, que tem uma pesquisa em cima dessas testagens, e nós juntamos com um grupo que tem, o pessoal organizou e nós viemos realizar o teste. Então veio assim, da nossa vontade, do projeto dele, do pessoal abraçar a causa, né? Ainda de acordo com Cláudia, cerca de 5% dos testes de sífilis e 15% de HIV apresentam resultados positivos. Nestes casos, o ambulatório oferece acompanhamento do paciente no tratamento. Nós temos dentro da universidade os grupos de vulnerabilidade, né? Então, assim, são jovens que hoje são o pessoal mais acometido tanto pela sífilis como a AIDS, né? Que é a população de 16 a 29 anos, que se concentra bem dentro dos campos das universidades. A Prefeitura de Uberlândia divulgou na tarde de ontem a implantação de um centro de controle operacional para melhorar o monitoramento e gestão do transporte coletivo em Uberlândia. O objetivo é monitorar o desempenho da frota em tempo real para aprimorar a operação das linhas. Para isso, todos os 458 ônibus do município receberão equipamentos de GPS e os terminais receberão painéis digitais com previsão de chegada. Também está previsto um aplicativo para smartphones que poderá ser acessado pelos usuários para obter mais informações sobre as linhas do sistema. O investimento será de R$ 112 mil mensais. Não foi divulgado ainda a previsão de implementação desses novos recursos. Mudando de assunto, a taxa de pobreza extrema bateu recorde no Brasil. Pelo menos 13 milhões e meio de pessoas vivem com menos de R$ 145 por mês. Entenda sobre esse assunto que é de destaque no JU de hoje.
É o triste resultado do abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil. Segundo o IBGE, mais de 6% dos brasileiros vivem com menos de R$ 145 por mês. São 13 milhões e meio de pessoas, mais gente do que a população de países como Bélgica, Grécia e Portugal. É um recorde de pessoas em situação de extrema pobreza. Em 2012, quando a pesquisa começou a ser feita, eram 11 milhões. Até 2014, 2 milhões e 300 mil saíram dessa condição. A partir de 2015, o número de homens e mulheres extremamente pobres só cresceu. Olha, veja, o Brasil é um país que teve uma distribuição de renda muito perversa. A maior parte das pessoas na extrema pobreza está no Nordeste e não tem nenhum ensino fundamental. O sujeito que está numa família que é pobre, tá certo? Ele vai frequentar uma escola na periferia que falta professor, tá certo? A família não tem condições de orientá-lo no estudo, tá? E aí a família também precisa de uma pessoa a mais para gerar renda, então muitas vezes abandona a escola para arrumar um emprego, para ajudar o conjunto da renda familiar. Já no critério de pobreza, entraram no grupo pessoas que têm rendimento de $5,50 ao dia, cerca de R$ 420 por mês. Enquanto a linha de extrema pobreza se alarga, a taxa de pobreza teve uma queda de 0,7%. Grupo da população que está mais inserida no mercado de trabalho. Como houve uma melhora no mercado de trabalho em 2017 e 2018, com o aumento do rendimento, isso se reverteu também para essa redução na pobreza. Para André Simões, o grupo de pobreza extrema não está tão inserido no mercado de trabalho. É importante que haja políticas, né, públicas voltadas justamente para que se reduza a vulnerabilidade deles e para que superem essa pobreza. O índice de Gini, que mede concentração e desigualdade econômica no país, divulgou recentemente que o rendimento médio mensal de trabalho da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior que da metade mais pobre em 2018. Aqui no estúdio hoje recebo o professor Moacir de Freitas Júnior, que é das Ciências Sociais aqui da UFO. Boa noite, professor Moacir. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professora Sabrina. Obrigado de estar aqui de novo. A professora Sabrina está aqui com a gente, Sabrina Faria de Queiroz, que é professora da Faculdade de Economia e Relações Internacionais da UFO. Boa noite, professora. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professor. Vimos na reportagem os números tristes, né, que revelam que a pobreza do nosso país voltou, a extrema pobreza voltou a bater recordes. Como que vocês analisam esse cenário? Olha, posso começar? Pode. Perdão, sim. Sabrina. Eu analiso de uma forma pessimista, infelizmente, e não há como ser diferente. Acho que a primeira coisa que se pode apontar é que a crise econômica que a gente está vivendo desde 2014 e está perdurando agora é muito profunda e não está dando nenhum sinal de que vai melhorar para os próximos tempos. E o primeiro sinal, claro, dela é o aumento da desigualdade. A gente parou de cair a desigualdade e começou a aumentar. Ou seja, mais gente, né, está entrando na linha da pobreza. E um dado curioso, Patrícia, é que ao mesmo tempo que está aumentando o número de gente na pobreza, também está aumentando o número de super ricos, de milionários e de bilionários, que é uma tendência da economia que na época de crise é concentrar o dinheiro na mão de quem já tem. Então é uma lógica muito perversa essa, que vai ser muito difícil da gente reverter. Professora Sabrina, e com os contingenciamentos de verbas anunciados pelo governo federal, também os congelamentos, né, as PECs, esse cenário, então, tende a ficar ainda pior? Como que você analisa? Em relação a todo o pacote fiscal que vem sendo implementado, toda essa trajetória aí da política econômica, né, as perspectivas são ruins no sentido de que o mercado de trabalho, né, vem se deteriorando, o número de vagas de trabalho formal se reduzindo, né? E a importância em relação a essa remuneração do trabalho formal para afetar diretamente essas pessoas, se bem que a gente pode pensar também na questão da extrema pobreza, que não é afetada especialmente aí em relação a esse mercado de trabalho formal, né? E aí vem a dependência desses outros programas específicos do governo e que está totalmente na contramão desse projeto de redução de gastos e arroxo fiscal, né? Então, para contrabalancear esse aumento de pobreza extrema, o que a gente deveria observar é um aumento aí do direcionamento de recursos, né? E não contingenciamento
para políticas de redistribuição de renda, um fortalecimento aí no sentido de direcionamento de recursos para políticas sociais, de melhoria na educação básica, e não o contrário que a gente vem observando aí de contingenciamento de gasto com a educação, saúde, em todos esses segmentos, né? E como é que vocês avaliam, então, a atuação dos governos, né, dos últimos governos, desde 2015 para cá, com relação ao combate a essa desigualdade social, né? Houve políticas públicas, sim, interessantes, há sinais de que possam alguns programas, alguns projetos terem investimentos? Eu acho que a preocupação aí maior com a questão da crise econômica, queda de taxas de crescimento a nível global em si, tomou maior espaço aí nesse contexto, né? E aí a preocupação com esses déficits públicos, né? E essa queda na taxa de crescimento passou a vigorar em termos de preocupação dos governos em detrimento de questões de políticas sociais, né? Exatamente. Concorda, professor Márcio? Plenamente. A professora Sabrina está coberta de razão. Governar é fazer escolhas. E, por um tempo, a nossa escolha foi tentar melhorar os índices de pobreza. E deu certo. De 2002 até 2014, mais ou menos, o índice parou de crescer e começou a diminuir. Então, é possível que a gente é possível melhorar essa situação. Daí em diante, nós fizemos uma outra opção. Uma opção de privilegiar um determinado setor do capital financeiro ou políticas mais restritivas, em troca de prejudicar o conjunto da sociedade nesse sentido, com menos Estado, né, no momento que a gente está precisando ter mais Estado. E aí os reflexos são esses índices, né? Não tem Exatamente. Entre outros que virão. Outros que virão. Piora na educação, piora na saúde, precarização do trabalho e muitos outros. Bom, e Uberlândia, né? Vamos fazer um recorte agora aqui local. Uberlândia, com seus mais de 500 mil habitantes, né, de acordo com o último IBGE, considerada uma cidade próspera do ponto de vista econômico, conhecida pelos seus centros comerciais, industriais e de varejo. Quando se trata de desigualdades sociais, quais seriam então esses fatores que influenciam no índice de pobreza local? Veja na reportagem de Júnior Caritel com imagens de Raimundo Nascimento. A maioria dos brasileiros deseja ser bem-sucedido na vida, principalmente no trabalho. É o caso do Anderson. Ele estuda e também trabalha, e pensa no futuro. O estudante tem uma rotina bem atarefada. Tudo que eu vou fazer no dia seguinte eu já tenho que deixar preparado na noite anterior. Eu acho que quem é usuário de transporte público e mora um pouco mais afastado vai conhecer do que eu estou falando, essa rotina. Então, tudo que eu vou fazer é pensado milimetricamente, porque se eu atrasar já vira um efeito cascata e eu vou atrasando nos outros compromissos também. Então, a minha locomoção diária é um dos desafios que eu enfrento assim, para chegar aqui na UF, depois ir para o trabalho e depois voltar para casa. O Anderson vive uma desigualdade social e também racial. Além de sentir na pele o preconceito, o jovem mora distante da universidade, depende do transporte público e precisa trabalhar para se manter. Uma realidade de muitos. Eu pego 2 ônibus, independente para qualquer lugar da cidade que eu vá. Eu passo pelo terminal e a maior dificuldade é, às vezes, os horários mesmos do ônibus. Uberlândia eu acho que é até referência nessa questão de locomoção, mas a gente ainda é meio que refém. Então, às vezes o motorista atrasa, se acontece algum problema aí no ônibus, é aquela coisa, começa a atrasar aí se atrasa todos os outros compromissos. Educação, saneamento básico, transporte público, ocupação formal e informal são questões importantes e que ao mesmo tempo preocupam, pois Uberlândia é um exemplo de cidade que não para de crescer e, de acordo com o IBGE, em 2020 a população pode ultrapassar um número de 700 mil habitantes. Essa crise econômica levou ao aumento da taxa de desemprego. Então, uma parte da população aí não tem conseguido novos postos de trabalho à medida que foram perdendo serviço e a renda média familiar tem caído. Então, essa é uma questão que complica muito a renda familiar, o acesso a bens e serviços, e isso vem elevando a desigualdade de renda no nosso país.
Então, uma parte da população expressiva não tem conseguido serviço nos últimos anos. O professor do Instituto de Economia da UFO revela que a desigualdade social também é possível ver na paisagem da cidade de Uberlândia. Aqui em Uberlândia a gente pode observar que essa desigualdade social ela está presente no nosso contraste, por exemplo, quando a gente pega o acesso ao aeroporto e olha para o bairro Morumbi. Você vê ali ao lado da rodovia, favelas, umas casas bastante simples, de taipa, de construção bastante rudimentar, crianças brincando no meio de umas ruas que não tem pavimentação. Então fica bastante clara essa questão de desigualdade. Há presença no nosso município, sim, de uma população com baixo acesso a serviços sociais, rede de água, rede de esgoto, por exemplo, morando em condições aí chamadas subhumanas, e de outro lado, se a gente olhar outras partes das nossas cidades, uma infraestrutura muito boa, casas muito boas, rodovias e estradas com bons acessos. Então há essa presença no nosso município, sim, de uma desigualdade aí de renda e de moradia, entre outros. Para que a cidade comporte o número de habitantes, o professor avalia que políticas em Uberlândia deveriam ser criadas para solucionar os problemas como saneamento básico, saúde e desemprego. É importante a gente lembrar que a prefeitura tem um orçamento limitado para tomar certas decisões de investimento. Então a gente tem que pensar que a prefeitura, primeiro, precisa trabalhar em parceria com o Estado, com o governo federal, e, a partir disso, casar políticas conjuntas, tanto do governo federal como do governo estadual. Por exemplo, aí na questão de moradia, uma reativação de um programa como existiu o programa Minha Casa Minha Vida, de um acesso mais barato à moradia e residência para essas famílias. É preciso pensar na questão do saneamento, de melhorar a rede de água, a rede de esgoto, e você precisa de recursos também de outras instâncias, federais ou estaduais, para ampliar essa rede de serviços no nosso município. Então é preciso o município olhar com carinho para esse pessoal. Uberlândia é a maior cidade do Triângulo Mineiro, né? É a segunda maior população do estado de Minas Gerais. Nesse sentido, professor Moacir, Uberlândia, você considera que está numa situação ainda um pouco mais privilegiada nessa questão do panorama geral, quando se fala de extrema pobreza no nosso país? Ah, sim. A gente está numa posição privilegiada, porque estamos no Sudeste, Uberlândia é uma cidade muito desenvolvida, produz muita riqueza, está posicionada geograficamente no miolo do Brasil, uma questão estratégica. Então, nesse sentido, parece que a gente está numa posição muito privilegiada. Há municípios que têm uma condição de vida muito pior do que a nossa. O que não significa, evidentemente, que aqui não há extrema pobreza, não há bolsões de pobreza, porque eles existem. Contrastando, inclusive, com a modernidade e com a potencialidade econômica que Uberlândia tem. E aí é importante, de novo, a gente ressaltar a questão das políticas públicas, né? O município também tem verbas públicas, né, específicas para trabalhar a questão do combate à desigualdade social. Aí, professora, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, nesse sentido, de que forma, quais ações, né, que os governos, seja ele municipal, estadual, federal, devem agir nesse combate à desigualdade. Acredito que o que vem sendo tendência, especialmente se a gente pensar no Prêmio Nobel de Economia, né, que foi a focalização de políticas em específico aí na questão da educação infantil. Então, eu acho que, por exemplo, na rede de ensino básica, né, aí que os governos aí, municipais, estaduais, deveriam focar especificamente em melhorias na qualidade de educação, para que a gente consiga alcançar resultados positivos no longo prazo em termos de conseguir retirar essa população dessa condição de extrema pobreza. Então, educação básica, apoio em relação a esse segmento específico, eu acho que é o fundamental. E a questão das universidades, né? As cotas das universidades, os incentivos à diversidade no ambiente de trabalho, também são ações que a gente pode considerar de combate à desigualdade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A última pesquisa da Andifes, que é a associação que congrega os reitores, inclusive foi feita por pesquisadores aqui da UF, professor Leonardo e professora Patrícia, que são meus colegas lá de departamento, constatou sem sombra de dúvida que as cotas possibilitaram o ingresso de mais pessoas à universidade de classes sociais muito diversas. Classes sociais, cor, sexo, ou seja, todos os índices onde a gente consegue comparar bem a desigualdade, as cotas conseguiram cumprir, conseguiram reverter
esses fatores, esses estudantes podem estar aqui conosco hoje, mudaram a cara da universidade, então essas ações são fundamentais. E se a gente pensar em questão da discriminação, né, a gente, no mercado de trabalho, a gente ainda observa discriminação em termos de gênero, né, e cor, e se pensar que em termos dos índices de pobreza, eles estão predominantemente nos grupos de mulheres pretas, né, e aí a gente pensa na questão regional, né, do Nordeste, Norte, então acho que essa questão de focalização, cotas, todas as políticas que vêm no sentido de tentar alcançar esses grupos menos privilegiados, tem maior chance de êxito nesse sentido de redução de pobreza e extrema pobreza. A gente ainda volta a falar sobre esse assunto, agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quinta-feira. Amanhã a previsão é de pancadas de chuva em Uberlândia. A mínima fica em 20 graus e a máxima 24. Deve chover também em Patos de Minas. Por lá os termômetros marcam entre 20 e 27 graus. Manhã nublada em Monte Carmelo e a chuva pode chegar à tarde. Temperatura mínima de 20 e máxima de 28 graus. Nebulosidade no céu de Ituiutaba e 90% de probabilidade de chuva. A mínima é de 21 graus e a máxima 30. Em Tupaciguara, previsão de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. E neste sábado acontece o Vem Pra UFO 2019 no campus de Patos de Minas. As atividades vão ser no Parque Municipal Mocambo e tem o objetivo de mostrar os cursos oferecidos no campus. Veja mais informações com o convite que o pessoal de lá fez. Queremos convidar todos para participar do Vem Pra UFO Campus Patos de Minas. Será no sábado, dia 30, no Parque Municipal do Mocambo, a partir das 9 horas da manhã. Junto com essa programação, nós teremos, além da mostra de cursos, o segundo encontro de iniciação científica, uma mostra de extensão e uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o dia D de vacinação contra o sarampo para a população de 20 a 29 anos. Além disso, temos atividades artísticas e culturais e muita diversão no Parque do Mocambo. Então, nós esperamos todos vocês para participar desse Vem Pra UFO Campus Patos de Minas. Eu convido a todos a conhecer o curso de graduação em biotecnologia, Campus Patos de Minas. É um curso com nota máxima, de avaliação do MEC, e é um curso moderno, onde o aluno aprende desde a trabalhar com células-tronco, clonagem de plantas, clonagem de animais, e convidamos a população de Patos a vir conhecer alguns experimentos e atividades do nosso curso. Quero convidar todo mundo para conhecer o curso de Engenharia de Alimentos no Vem Pra UFO, que vai ter aqui em Patos de Minas. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do que o nosso curso tem como abordagem na graduação aqui e um pouquinho da parte profissional também. Então, a gente vai mostrar tanto a parte de aproveitamento integral de alimentos, desenvolvimento de novos produtos, a influência do processo que a gente aplica do alimento na qualidade final e alguns processos de bebidas fermentadas. Então, a gente espera vocês serão muito bem-vindos. Convidar vocês a conhecer um pouco sobre o curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações aqui do campus de Patos de Minas. Iremos apresentar alguns experimentos e alguns trabalhos dos nossos alunos nos mais diversos campos, tanto em radiofrequência quanto em IoT e principalmente alguns trabalhos em robótica. Então convidamos a todos a conhecer esses trabalhos e vir conhecer um pouco mais sobre o nosso curso aqui em Patos de Minas. Vamos falar sobre desigualdade atual no nosso país, que revelou índices de extrema pobreza, voltou a crescer desde 2015. Para nós encerrarmos o jornal, professor Moacir e professora Sabrina, que reflexão que fica, então, sabendo que, como vocês mesmos disseram aqui, o cenário tende a piorar nos próximos anos, né? Então, quais seriam esses fatores que nós cidadãos, poderíamos lutar e pedir políticas públicas para que ainda a gente consiga sonhar com um país melhor? Olha, Patrícia, sendo muito objetivo, o que a gente precisa fazer é melhorar a distribuição de renda. Não dá mais para esperar. Nós estamos com 519 anos de Brasil. 300 foram de escravidão.
Os outros 200 é de uma desigualdade brutal, na qual nossa situação de hoje, 6 brasileiros têm o mesmo patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, enquanto esse número perdurar, não adianta. Nós não vamos conseguir recuperar a economia, não vamos conseguir ser o país que a gente gostaria de ser, porque a gente tem esse elefante para trás, esse passado, que nos custa muito. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Melhorar o salário mínimo, ampliar as políticas públicas de distribuição de renda, que são importantíssimas, né? Tirar as pessoas da miséria o quanto antes. A gente não consegue se inserir na sociedade sem ganhar nada, não tem jeito. Não é uma questão de mérito, é uma questão de urgência, de necessidade. Melhorar o sistema tributário, para que os ricos possam pagar mais impostos do que os pobres. Hoje no Brasil é o contrário, por incrível que pareça. Enfim, não são questões simples, são questões complexas, mas que uma hora nós vamos ter que enfrentar, seja por nosso gosto, seja porque a necessidade vai bater na nossa porta, através da miséria e da extrema pobreza. E vai bater. E somos um país rico, né? Você estava falando isso, professora Sabrina. E aí a questão, nós somos um país rico com essa imensidão de pobres, né? E pensar no efeito cumulativo, por exemplo, dessas políticas de redução de pobreza, extrema pobreza, no sentido de que mais pessoas com maior renda vão dinamizar o consumo e todas as atividades produtivas da economia, né? Então, eu acho que é pensar um pouquinho nesse longo prazo, e estabelecer políticas macroeconômicas, políticas de distribuição de renda que olhem para esse potencial que nossa economia tem de crescimento, o mercado consumidor extremamente amplo e dá condições para a gente crescer e alcançar esse potencial. Excelente, muito obrigada hoje pela participação aqui, Sabrina, pelas informações, tá? Professor Francisco também, mais uma vez obrigada. Espero recebê-los de novo, a gente ainda volta a falar sobre esses assuntos aqui no JU, que são sempre em pauta. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.